Olá, meu nome é Ana Lúcia e serei a instrutora dessa aula sobre o planejamento da auditoria de conformidade no sistema Fiscalis. Espera-se que ao final dessa aula seja possível identificar os padrões do TCU aplicáveis à fase de planejamento da auditoria de conformidade, conhecer as principais funcionalidades do sistema referentes a essa fase. Na fase de planejamento, a equipe define o risco, a materialidade, o escopo, os critérios e os procedimentos de auditoria a serem usados em resposta aos riscos identificados. Há possibilidade de utilizar matrizes de referência para subsidiar o planejamento. A equipe deve também preparar os papéis de trabalho que serão aplicados na fase de execução. Compete ao supervisor revisar e aprovar a matriz de planejamento antes do início da execução. As matrizes de referência podem ser importadas no todo ou em parte para subsidiar o planejamento de novos trabalhos. São de dois tipos: matriz padrão e matriz temática. Existem matrizes padrão para as áreas de contratação direta, contratos, convênios e licitação. Na fase de planejamento, cabe à equipe avaliar a conveniência de utilizar as matrizes padrão existentes. Ao importar uma matriz padrão, todos os campos já virão preenchidos: questões, informações requeridas, fontes de informação, procedimentos, etc. Isso não impede a inclusão de novas questões ou novos procedimentos, nem a exclusão dos procedimentos já existentes. As matrizes temáticas são aquelas criadas para temas específicos, como, por exemplo, as utilizadas em fiscalizações de orientação centralizada. A matriz de planejamento tem por objetivo facilitar a comunicação sobre os procedimentos necessários para obter as evidências que respondam às questões de auditoria e, assim, orientar a equipe na fase de execução. A matriz de planejamento é composta pelas questões de auditoria que delimitam o escopo do trabalho, limites e dimensões, e também pelos seguintes itens de informação definidos para cada questão: informações requeridas, fontes de informação, procedimentos, detalhamento dos procedimentos que abrangem as técnicas de coleta e de análise de dados, objetos e possíveis achados. Para outras informações sobre o preenchimento de cada coluna da matriz de planejamento, de achados ou de responsabilização, veja o documento técnico Orientações para a Auditoria de Conformidade, Portaria DIPLAN 1 de 2010, o qual traz diversos exemplos. Vamos agora demonstrar o preenchimento da matriz de planejamento no sistema. Na aba Fase da Fiscalização, selecione Matriz de Planejamento. O Fiscalis abre a tela para atualizar a matriz de planejamento. O botão Incluir é para a inclusão de novas questões de auditoria desenvolvidas pela equipe. O botão Importar para importação de questões de matriz padrão, temática ou de outras auditorias. O botão Restaurar permite a recuperação de questões eliminadas da matriz em elaboração.
Na tela para inclusão de questões de auditoria, deve-se descrever a questão de auditoria e preencher as abas Informações, Procedimentos e Possíveis Achados. O sistema alerta sobre a existência de dados alterados que ainda não foram salvos. Lembre-se sempre de salvar os dados clicando no ícone destacado em verde. Na aba Informações, são registradas as informações requeridas para responder à questão de auditoria e as respectivas fontes de informação. Na aba Procedimentos, o botão Incluir é para registrar o procedimento na questão de auditoria que está sendo desenvolvida pela equipe. Na tela Atualizar do procedimento, deverão ser preenchidos os campos Descrição e Detalhamento do procedimento. O último é opcional. Ao clicar em Incluir, o Fiscalis retornará à tela mostrando o procedimento incluído. Para incluir membros responsáveis e objetos nesse procedimento, primeiro marque a caixa de seleção do procedimento e depois clique no botão Alterar. O Fiscalis abre novamente a tela Atualizar do procedimento. Na aba Objeto, selecione o objeto fiscalizado na lista existente e clique no botão Incluir. Essa é a tela para incluir objeto, ou seja, para registrar seu número, ano, descrição e título. Ao clicar no ícone destacado em verde, o sistema apresentará uma sugestão de título do objeto. Esse texto pode ser editado e será incluído na matriz de planejamento na coluna Objetos. Caso o objeto fiscalizado já tenha sido incluído, deverá ser selecionado o botão Importar em vez de Incluir, para associar esse objeto ao procedimento. Ainda na aba Procedimentos, o botão Excluir é para exclusão de um procedimento associado a uma questão de auditoria. Ordenar permite alterar a ordem de apresentação dos vários procedimentos atribuídos a uma mesma questão de auditoria. Restaurar permite restaurar um procedimento excluído. Associar objetos e membros permite fazer associação de objetos e membros de forma simultânea, quando foram previstos vários procedimentos em um mesmo objeto. Finalmente, na aba Possíveis Achados, o botão Incluir é para a inclusão dos possíveis achados. Na tela Incluir possível achado, primeiro deve ser excluído o tipo do achado. O novo achado é aquele desenvolvido pela equipe. Achado padrão ou achado de matriz temática é o importado de uma matriz de referência. Ao final, deve selecionar o botão Incluir. À medida que os dados forem sendo preenchidos no sistema, clicando-se no ícone ao lado do número da fiscalização, o Fiscalis permite a visualização das matrizes que estão sendo preenchidas na tela auxiliar do computador. Na tela de atualização das matrizes, a equipe pode tanto clicar no ícone destacado em verde para visualizar a matriz na tela auxiliar do computador, quanto selecionar o botão Imprimir na parte inferior da tela para imprimi-la no Word. Ao clicar no botão Imprimir, o sistema abre o Word com a matriz de planejamento em formato de tabela.
A visualização da matriz de planejamento na tela auxiliar do computador ou a sua impressão no Word auxiliam a equipe e o supervisor a revisarem a matriz de planejamento. Antes de terminar a fase de planejamento, a equipe deve verificar se há alguma inconsistência na matriz, clicando no link Verificação de inconsistências. O sistema mostrará as inconsistências existentes na matriz de planejamento. Caso haja pendências obrigatórias, elas devem ser resolvidas antes da matriz de planejamento ser submetida para homologação pelo supervisor. Após revisar a matriz de planejamento, o supervisor deverá aprová-la antes do início da execução da auditoria, através do link Homologação pelo supervisor. Após o supervisor homologar a matriz, o Fiscalis retorna à tela com o link Cancelamento da homologação. Perceba que agora a situação dessa fiscalização é de matrizes de planejamento homologadas. Após a homologação da matriz de planejamento, a equipe poderá registrar eventuais discordâncias quanto às alterações introduzidas, clicando no botão apropriado na tela Atualizar matriz de planejamento. Apesar da matriz de planejamento já ter sido homologada, na fase de execução é possível incluir objetos verificados na auditoria e que inicialmente não constavam da matriz de planejamento, o que será visto na aula 3. Nesta aula, identificamos os padrões do TCU aplicáveis à fase de planejamento da auditoria de conformidade e conhecemos as principais funcionalidades do Fiscalis desta fase. Na próxima aula, vamos conhecer as principais funcionalidades do Fiscalis da fase de execução da auditoria. Até lá!